Hello, good morning. How are you? This is the second lesson of English for beginners. Sophia goes to school, learning the verb to be. So Sophia will study the verb to be. Então, essa é a segunda aula da série Sofia vai para a escola, né? Então, nós vamos ver não só o verbo to be, mas vamos ver uma coisa muito interessante, porque vocês têm problemas, para quem já não é tão iniciante, com o que vocês adicionam como verbo to be. Por que isso dá problemas? Então, nós vamos ver a diferença de usarmos adjetivos como verbo to be ou usarmos substantivos. Com quais pessoas nós precisamos ter cuidados. Então, são segredinhos para quem já sabe inglês, para tirar algumas dúvidas, e para quem é iniciante, é mesmo um bom ponto de partida. Então, Teacher Crystal and Sophia learning the verb to be for real beginners. Real beginners quer dizer iniciantes verdadeiros, não falsos, né? Que como professora, para quem é a primeira aula que assiste, eu sou professora IK, então para quem nunca estudou inglês, real beginners significa nunca ouviu de inglês, mas isso não existe mais, né? Então, a gente, como professora, fala false beginners, né? Porque todo mundo já viu alguma coisa na internet, ou no telefone, ou num filme, né? Então, é false beginners. Mas eu coloquei real beginners, tipo, se você realmente não sabe nada, aqui você também vai entender. Se você já sabe, você continua seu aprendizado. Então, personal pronouns, subjects. We have plural and we have singular. Então, os pronomes pessoais. Isto é tão importante vocês pensarem que os pronomes pessoais substituem alguma coisa e eles formam o sujeito de uma frase. Então, a maneira que vocês colocam essa informação no seu cérebro vai fazer a diferença depois, quando vocês avançam para outros níveis. Então, no singular, nós temos a lady. O que é a lady? Uma senhora, né? The boy, um menino. Robert é um homem, né? Maria, uma mulher ou uma menina. A tree, uma árvore. Então, qual delas eu preciso ter cuidado aonde eu uso ela? Por exemplo, a lady, eu posso colocar ela para he? Não, eu só posso colocar ela para she, né? E a árvore, eu posso colocar a árvore no lugar de she? Não, né? Então, daqui parte o que vai acontecer quando você avançar em outros níveis, né? Então, quando nós temos o plural, então, o singular é I, she, he and it, né? She and he é ela, ele, e it é para isto, né? Para objetos, né? E I sempre é para mim e sempre é maiúsculo, né? Nunca se pode escrever o I com um pontinho I, com um pontinho não, é maiúsculo, porque eu só tenho um eu nesse mundo, né? Até isso é válido para quando vocês prosseguirem, que em inglês tudo que existe um só é maiúsculo. Então, os dias da semana, os meses do ano, o sol, a lua, o nome de alguma coisa, tudo é maiúsculo. Varia muito do português. Então, o plural, vocês têm we, you and they. Nós, ele ou eles e eles, né? Desculpem. You, você ou vocês. E they, eles, né? Então, o you, depois nas conjugações, vai ter explicações especiais, mas nada de se preocuparem, porque em inglês tudo é bem mais simplificado, né?
Então, no plural, nós temos sujeitos plurais, né? Plural subjects. Edward, is that a plural? No, so it is a you, né? Ele vai no lugar do you depois. Se eu falo do Eduardo, se eu falo, Edward, get me some water, you can do it. Então, Eduardo, pega alguma água, você pode fazer isso, né? Aí eu uso singular para o you, né? E we é sempre nós, eu sempre preciso estar junto para formar o we, né? Então, the teachers não pode ser we, né? Porque estou falando dos outros, né? Então, the teachers vai ser they, né? The frogs vai ser they. Os sapos, sim. And Josie and I, essa então é alguém e eu. Então, sempre segue nessa forma o nome daquilo e daí eu no sujeito, senão está gramaticamente errado e aqui você perde ponto nas provas para quem pensa, eu já sei isso, né? Aí fala, está errado, né? Então, isto é uma base do que você pode usar para substituir os sujeitos. Não leve isso na brincadeira, não, porque depois isso vai lhe fazer muita falta. Pronto, agora nós temos o verbo to be aqui. Então, nós temos já no presente, né? Porque no passado ele tem outro nome, né? Não tem essa conjugação no passado, tem só uma palavrinha no passado. Então, aqui está o problema. Vejam as bandeirinhas vermelhas, estas não podem navegar para outros lados. As amarelas também não podem ir para todos os lados. Então, se eu usar o adjetivo beautiful, eu posso levar ele para todos os sujeitos, menos para o homem, ele, porque o homem nunca é beautiful. O homem pode ser attractive, gorgeous, charming, mas não beautiful. Então, eu posso dizer, I am from Argentina. Eu posso dizer, you are from Argentina. Eu posso dizer, it is from Argentina. Que eu estou falando, em inglês isso é Argentine, ok? Eu escrevi errado também, né? Argentine. Então, it is speaking, isso está falando, papagaio. Então, as verdes, vocês podem testar, elas vão para todo lado, elas não têm problema. Então, she is 4 years old, they are 4 years old, dá certinho. Delicious. Delicious é um adjetivo para sabor, né? Então, eu não posso falar we are delicious, mas eu posso falar they are delicious, né? Se eu estou me referindo a esses biscoitos, que eu deixo alguns aqui por perto sem açúcar, né? Então, esses biscoitos eu posso dizer they are delicious, né? Eles são saborosos, mas eu não posso falar you are delicious. Eu não posso dizer você é delicioso, né? Então, existem regras que vocês precisam observar. Se eu uso um adjetivo, ele vai em todo lugar, menos o para homem. Se eu uso um substantivo, desculpe se eu uso a terminologia de gramática, mas tipo assim, um substantivo é uma coisa, né? Então, se eu uso uma coisa, eu preciso o a para o singular. Se essa palavrinha começa com uma vogal, eu preciso um a e um n, né? Que é não vou falar da terminologia gramatical, mas tipo, eu preciso isso antes do substantivo. Se eu tenho um adjetivo, uma qualificação, eu não preciso nada. Então, ali vocês falam, I am a beautiful. Não, quando você está descrevendo uma qualidade, você não usa a quantidade, né? Então, aqui no plural, os que estão em cinza podem ser usados para todos estes.
You are friends, they are doctors, we are pilots. Mas nós não podemos dizer we are a dentist. Nós temos que dizer we are dentists. E daí nós não precisamos o A. O A só consta pro singular, não para o plural, né? Então, quando nós temos uma palavrinha que é a som, mas nós colocamos o ing, ela se tornou agora um adjetivo, né? Tá descrevendo uma coisa que nós estamos fazendo, né? Então, talking, eu posso usar para todos eles, né? Tudo que é uma ação que está com ing, podem jogar para onde vocês quiserem e não precisam nada tipo, talking está errado, né? O a só funciona para o singular e para substantivo, né? Então, isso é fácil, né? Não tem problema até aqui, né? Pronto. Então, estamos na página onde falamos sobre adjetivos e substantivos, né? Então, o que é um adjetivo? Adjetivo é alguma coisa que qualifica, tipo, régua macia, né? Controle preto, né? Então, o que qualifica, né? O controle é o substantivo e a cor dele é o adjetivo, né? Para não ficarem, meu Deus, agora gramática, não. Aí, todos esses aqui são adjetivos, né? Então, tall é alto, né? O contrário de tall é short, né? Baixo, né? Strong, o contrário é weak, né? Fraco. Yellow, o contrário de yellow não existe, né? Angry, que é o contrário de bravo, é happy, né? Heavy, que é o contrário de pesado. Não tenho nada leve aqui, tenho algodão, tenho a Sofia, que é tão levezinha, e tenho alguns animais aqui que são bem pesados. Loud, a música está loud. Vamos pôr ela louda, mais alta? Não? Not so loud? Não? Então, o contrário de loud é silence, mais baixinha, né? Walking, não tem contrário, né? Porque é uma ação que qualifica, né? Reading, não tem contrário, porque é uma ação que vocês descrevem um sujeito, né? Agora, aqui, nós temos coisas, né? Então, percebem? Walking, caminhar, não é uma coisa, né? Reading não é uma coisa, né? Então, todo verbo que não é um verbo auxiliar, vocês podem transformar ele num adjetivo. Então, por isso, essa aula é tão importante. Então, aqui vocês têm a doctor, um médico, né? Ou um doutor. Painters, coloquei no plural. A painter é um pintor. Painters são pintores, né? Então, a gardener, por que eu coloquei assim? Para vocês perceberem que quando eu tiro o S, eu preciso o A, né? Quando eu adiciono o S, aí eu não preciso do A. Quando eu tenho S, ele vai com o we, you, they, né? Com sujeitos plurais, né? Readers. Por que aqui reading e aqui reader? Então, read quer dizer ler, né? Walk quer dizer caminhar. Speak quer dizer falar, né? Então, reading é uma situação, né? Eu estou lendo. Então, o eu estou é o verbo estar, né? E lendo é a ação, então ela é um adjetivo, né? Agora, se eu falo readers, eu estou falando leitores, então é igual ao português. Vocês podem trocar a palavra de classe part of speech, né? Então, ali que vocês depois vão ter problemas se vocês não se preparam bem no início, né? Então, apples são maçãs, né?
Não, apples é uma coisa, então se é uma, não vai o A, se é mais que uma, vai o S, né? E serve para o plural, né? Tá. Se eu explicar isso em inglês agora, vocês se perdem tudo, né? Então, vamos deixar em português mesmo. Então, o que vocês precisam lembrar que para adjetivos, vocês podem jogar ele com qualquer sujeito e não precisam mudar nada. Para substantivos, vocês precisam cuidar o plural e o singular. Então, esses são adjetivos e esses são substantivos, né? Pânico! Então, adjetivos. Com adjetivos, I am, o que eu posso dizer I am com um adjetivo? E o que eu posso dizer I am com um substantivo? Então, se eu falo I am tall, é um adjetivo, né? Então, eu não preciso um A, não preciso nada, né? I am tall. Ou I am slim, magra, alta, out, não é verdade, né? I am, agora um substantivo, a teacher, aí eu já preciso o A, né? Então, aqui, I am 10 years old, eu estou descrevendo a idade, né? Então, eu não preciso um A, I am 10 years old, I am a teacher. I am from Brazil. Aí preciso from. He is attractive. Se vocês querem dar elogio para um homem, né? Não bonito, não beautiful. She is beautiful. He is old. She is young. Aí vocês ouvem, depois vocês escrevem lá, tá? He is a painter, ele é um pintor. She is a nurse, ela é uma enfermeira. It is a duck, isto é um pato. It is white, é branco. White and red and yellow. White, red and yellow. It is a duck, it is white, red and yellow. We are com adjetivo, o que nós podemos dizer? We are friends, nós três somos amigos, né? We are friends. You are my friends. You are friends, vocês são amigos entre vocês, né? They are friends, eles são amigos, né? E quando é uma pessoa só, também é you, e também vai o are. Então, you are friend, you are white, and you are friends, né? Então, se é para um, não vai S para o plural, né? Então, este aqui vocês completam com substantivos e este com adjetivos na tarefa de vocês, né? So, working with to be, trabalhando com o to be, né? Então, é interessante que vocês prestem atenção nos segredinhos, né? Quais são os segredinhos para depois vocês não terem problemas, né? Temos o singular e temos o plural, né? Então, I am, he is, she is, it is. Eu sou, ele é ou ele está, eu sou, eu estou. E quando eu falo I am from Brazil, eu sou do Brasil, I am 10 years old. Então, isso é um problema nos professores no Brasil, falam I have 10 years, está errado, né? I am, você não pode pegar os 10 anos, né?
Então, eu já tenho postado uma lição nisso, mas porque eu estou iniciando uma série com um estilo diferente. Então, eu estou incrementando também com coisas não incluídas na outra série, na outra aula, para vocês perceberem como isso funciona, né? Então, to be with actions. O que são actions? São ações, né? Então, aqui nós temos ações, né? Como eu expliquei antes na primeira parte, né? Que quando vocês têm um verbo, se vocês colocarem ing, ele se torna automaticamente um adjetivo, né? Ele está maiúsculo porque quando a gente usa bullet points, automaticamente torna maiúsculo, mas não precisa ser maiúsculo, tá? Então, am, então aqui vai o sujeito e aqui o predicado, né? Graças à linguagem inglesa também segue sujeito, verbo, predicado, né? Então, vocês têm os verbos aqui e vocês vão ter que fazer o sujeito e o predicado. Aqui depois tem uns objetos que vocês podem emendar depois disso daqui para avançarem mais rapidinhos. Então, por exemplo, I am, se eu colocar ing em qualquer uma dessas, se eu colocar listen, eu vou fazer isso listening. I am listening. Então, I am listening. O que aqui serve com listening? Music, né? Eu estou ouvindo música. I am listening. Então, vocês pegam a ação e colocam mais alguma coisa. Vamos pôr she is. Isso aqui não precisa ser maiúsculo, é por causa da formatação. She is, vamos dizer, swimming. Então, você tem que trocar, dobrar o M, fazer 2 M's e um NG. A próxima aula vai ser sobre spelling, como soletrar. Então, she is swimming. Aonde aqui podemos dizer que ela está nadando? Não pode ser num pote de sopa, né? Não pode ser out of a cup, de uma xícara. Então, in the sea. She is swimming in the sea. He is, o que vamos dizer que ele está fazendo? Vamos dizer que ele está lendo. He is reading. O que podemos usar aqui? O que ele está lendo? A story. Nada disso precisa ser maiúsculo, tá? He is reading. Então, aqui só precisa emendar ing, a story. He is reading a story. It is o bichinho ou uma coisa. Então, it is, vamos dizer, walking. Isso está caminhando. Qual animal nós vamos usar, por exemplo? Vamos usar a formiga. It is walking. Aonde? Aonde pode estar caminhando? Não tem nada aqui. It is walking. Não vai ter nada. Você vai ter que formar. Pode pôr in the garden. Eu apaguei aqui. In the garden. It is walking in the garden. We are. Vamos usar o it. We are eating. We are eating what? A bowl of soup. Nós estamos comendo uma bandeja de sopa bowl. O que é um bowl em português? Não me lembro agora. É um prato fundo de sopa, né? Bowl, fala em inglês. You are studying English, por exemplo, mas podem ver o que dá certo com study, só dá English, né? Ou story, né?
ou música. Você podia estar estudando música, você podia estar estudando uma história, né? They are, qual falta? Vamos usar o drink? They are drinking out of a cup, de uma xícara. Então, o out of é uma expressão muito interessante para vocês aprenderem também, né? Então, esta aula foi bem curtinha, mas eu penso assim que foi uma aula de muita profundidade para vocês desenvolverem. Parte dali, tudo o que... bom, para aprender uma língua é assim, eu estudei árabe e nesta parte ali foi o que eu gastei mais tempo para conseguir processar o que são pronomes pessoais. E no árabe não existe essa formação, né? Então eu precisei criar um visual novo, um mapa novo no meu cérebro sobre isso. Para vocês vai ser fácil porque o português cola em cima. Então, thank you very much. Good luck in your studies. And I hope to see you next time. Follow me on Facebook in Aprenda Inglês Brincando and subscribe to my channel. Então, me sigam no Aprenda Inglês Brincando no Face e também subscrevem no YouTube. Eu estou levando isso a sério e vou ajudar vocês a se formarem se vocês me seguirem com cuidado. Então, obrigada. Goodbye, everybody. See you next time.